E nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Emmanuel comenta na lição 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, Jesus veio. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância que se compraz imensa percentagem das criaturas da Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus nesse particular representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si mesmo, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Que lição bonita de hoje. Trecho da carta aos Filipenses, em que Paulo está falando que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E Emmanuel vem falar da dificuldade de muita gente de começar a fazer um trabalho no bem, um trabalho para tentar fazer alguma diferença. Às vezes a gente usa essas palavras assim, muito simples, né? Trabalho no bem, para poder resumir. Mas o que é? É um trabalho que vai tentar trazer dignidade às pessoas. Eu me lembro de Bezerra de Menezes falar num dos textos dele, né? Está na hora de nossas casas religiosas se transformarem não só em lugares de estudo, de hospital, oficina de trabalho e escola, que normalmente são as casas religiosas. Tratamento das nossas almas, oportunidades de trabalho, oficina de trabalho. Mas não é só isso. Ele fala assim, núcleos de transformação social. Se você começa a colocar para você que a sua casa religiosa deve se transformar num núcleo de transformação social, a gente deve observar ao nosso redor, e cada um vai ter uma realidade completamente diferente, qual é a necessidade mais imediata da sociedade que a gente está inserido, naquele contexto que a gente está inserido também. Então, por isso que a gente vai ver, por exemplo, no caso específico de casas espíritas, eu vou a um determinado lugar, por exemplo, Oficina do Amor, em Nova Iguaçu, é uma escola, né? Mas eu saio dali e vou para o Daniel Cristóvão. Daniel Cristóvão atende crianças especiais. Então, tem oficinas de psicomotricidade, vários psicólogos, vários fisioterapeutas para ajudar nas crianças especiais. Mas eu saio dali e vou no Condessa Paula. Condessa Paula é específico para trabalhar com moradores de rua. Então são vários grupos que se dividem toda quinta-feira para fazer um trabalho maravilhoso de entrega, e são muitas quentinhas mesmo que são feitas semanalmente. Ah, mas você sai de um determinado lugar, cada casa vai ter um público-alvo diferente. Quando você vai trabalhar com esse público-alvo, é claro que você tem que se adaptar àquela situação, e são coisas que você só vai aprender realmente a fazer quando você começar a fazer. Mas começar a fazer de boa vontade, né? Então ele vem falar que ó, Jesus ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Eu quero ajudar. Qual é a realidade do lugar que eu me encontro agora? Então eu cheguei, por exemplo, num trabalho, muito carinho, que me lembro que quando eu cheguei na minha casa espírita, o primeiro trabalho que eu fiz foi o de
visitar as pessoas que recebiam cesta básica, para poder entender um pouquinho da realidade também das pessoas e fazer uma espécie de entrevista. E eu conheci uma realidade muito dura, que me chocou inicialmente, que me fez ver com outros olhos a todo mundo que chegava lá na nossa casa, porque eu olhava e falava, meu Deus, essa pessoa saiu daquela casa, daquela distância, daquela situação toda de tanto sofrimento, tanta pobreza, tanta penúria, para vir aqui. Comecei a olhar de maneira diferente. Aí daqui a pouco comecei a entregar comida na rua, e tem coisas que só quando você começa a entregar comida na rua é que você vai aprender, não tem jeito. Algumas dicas que eu sempre dou, né? Morador de rua não fica em lugar perigoso, ele vai procurar ficar em praça, em lugar bem iluminado. Morador de rua não fica sozinho, porque a violência urbana é muito dura contra eles. Morador de rua normalmente não usa a mesma peça de roupa 3 dias, a roupa fica insuportável, ele tem que jogar fora. Não é qualquer comida que você vai dar para eles, você vai acabar fazendo eles passar mal, porque eles não estão acostumados com alguns temperos. Então tem que ser uma coisa, né, que dê sustância, mas que não seja muito pesado. A gente optou pelo feijão com arroz, ensopadinho de batata e cenoura com carne moída, o mais básico, de vez em quando incrementando com outras proteínas, como diz, né? Mas são coisas que enquanto você não se propuser a fazer, você não vai aprender a particularidade desse serviço. Depois fomos trabalhar lá no presídio. Quando chega no presídio, mesma coisa, a gente tem que o tempo todo estabelecer limites, falar assim, ó, nós estamos aqui para estudar o Evangelho. Porque começam a vir os pedidos, e alguns pedidos até que são ilegais também, por parte deles. Você tem como fazer isso para mim? Você tem como... Então a gente tem que tomar um cuidado, né, muito grande para não ferir a pessoa e ao mesmo tempo não fugir do objetivo do trabalho. Mas são particularidades que cada trabalho vai oferecendo para a gente. Então ele bota aqui, ó, para executar a divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados, não. Pelo contrário, ele que procurou conhecer o grupo em que ele estava inserido, respeitar cada um, porque você não vai conseguir modificar ninguém, vai ter que pegar cada um ele de acordo com as suas características, com a sua personalidade, e procurar oferecer oportunidade daquela pessoa sentir prazer em estar servindo, começar a sentir o que é fazer a diferença na vida das pessoas. Então ele bota aqui, não podíamos ir ter com o Salvador essa posição sublime, todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz. Não? É claro que isso aqui ele está fazendo uma comparação para a gente poder entender, né, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. É como se fosse a gente quando está querendo conversar com uma criança, e a gente vai poder vai procurar fazer de tudo para adaptar a nossa linguagem para aquela criança entender o que Jesus fazia com a gente, respeitando a cada um e tomando a cada um pelo braço. Então o exemplo de Jesus, é claro, representa uma lição muito profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra, não. Não tem jeito. E a gente vai esbarrar fatalmente no personalismo, não tem exceção a essa regra. Começou a trabalhar com homens, com ser humano, vai ter ego, vai ter melindre, vai ter personalismo, vai ter um monte de coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. E uma frase que eu gostei daquele, bota assim, homem algum dos que passaram pelo orbe da terra alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, a gente vê o Cristo à mesa com pecadores, conversando, né, fraternalmente com meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Ele falava para a gente, né, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Por isso que a gente aqui, reconhecendo nossa condição de doente, a gente busca o tempo todo estar mais próximo possível do Cristo e sabendo que a gente se encontra na posição de doente mesmo, muita coisa para corrigir dentro da gente. Então ele coloca para a gente, se o teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontra, você pode ir ao dele, se adaptar ao dele. E isso diz respeito a tudo. Eu vou terminar aqui falando o seguinte, a gente pode e deve também se adaptar a companheiro, companheira, esposa, marido, a filhos, a pais. Né? Se eles não estão no mesmo nível, seja intelectual, seja sentimental, a gente se adapta a eles e procura servir da mesma maneira, também chamando, e tem que ser, é o próximo, é todos, o mais próximo é a nossa família. Né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.